gravar. Abra um favor na página 37. 37, tá? Ai, esse negócio tá agarrando aqui. 37, por favor. Só um minutinho. Vamos lá, gente. Então, todo mundo aí conseguiu abrir na página 37? A linguagem das ciências humanas e sociais. Gente, é interessante que a gente vai abordar aqui agora a questão que a linguagem social, ela vai variar de acordo com a cultura do povo mesmo. Então, a gente não vai falar assim da linguagem só o modo de falar, né? Só da oralidade. A gente vai falar aqui agora, gente, sobre, assim, principalmente o modo de viver mesmo das pessoas, né? Que a linguagem diz muito sobre isso. Então, será que a partir dessa forma de linguagem das ciências humanas e sociais, a gente consegue, gente, captar a essência das coisas? A essência daquele modo de vida, né? Será que a gente consegue saber da verdade daquelas coisas, né? Daquele modo de viver da pessoa? Então, eu quero que vocês venham comigo aqui, tá? Ô, Matheus, você pode ler para nós, fazendo favor? Matheus. Tá dando para ler, não? O que foi? Ah, seu áudio tá ruim. Ô, Matheus, eu vou corrigir a prova assim que a Karine autorizar, tá bom? Quem vai ler para mim? O Gustavo. Leia aí, Gustavo. Pode ser a partir do primeiro parágrafo aqui. Ah, Gustavo, para de onda aí. Quem vai ler para mim, ó, 2 pontos de participação que eu vou dar, tá? No fechar das notas. Deixa eu ver quem que tá aqui comigo. O Eduardo, você é fera também, Eduardo. Leia para mim, por favor. O primeiro parágrafo. Qual parágrafo? Esse considerando aqui? Sim, por favor. Considerando as linguagens, os objetivos e os métodos, as ciências humanas e sociais diferem bastante das ciências da natureza e da matemática. Estudar o pensamento humano, as relações sociais e a influência da sociedade sobre os comportamentos individuais é bem diferente do que estudar a mecânica e o funcionamento do universo, as leis da física, os fenômenos elétricos e magnéticos, as transformações químicas ou ainda moléculas, células e tecidos. Segundo, por favor. Que tipo de linguagem é possível nas ciências humanas? É possível captar essências, descrever verdades? Ao falarmos do pensamento humano ou de um fenômeno social, podemos ter certeza de que estamos falando a verdade? A verdade é um atributo das coisas? Ou será que toda fala é subjetiva e carregada de uma interpretação pessoal? Quais os limites e as possibilidades das linguagens no universo das ciências humanas? Obrigada, tá, Eduardo? Então, gente, nós vamos falar aqui de 2 sociólogos, tá? E esses 2 sociólogos, gente, eles vêm descrever aqui, na verdade, o que seria a realidade social. Emily Durkheim e Julian Freund, acho que falei certo, tá? O que eu queria destacar aqui para vocês? Que eles falam do papel do sociólogo. Vocês irão estudar sociologia a partir do primeiro ano do ensino médio. E eles falam, eu acho muito importante
essa descrição aqui, que um sociólogo, por exemplo, ele pode estudar a maneira que um povo vive, tá? Ele pode ler, descrever aquilo, mas ele nunca pode agir com subjetividade, tá? Então, vamos supor, eu sou uma socióloga. Aí eu vou lá estudar os hábitos de uma tribo indígena. Aí vamos supor que essa tribo indígena, eles possuem práticas de comer carne humana, são canibais, um exemplo. Eu como socióloga, eu posso lá descrever como que eles vivem, né? Eu posso falar dos hábitos, das músicas, dos rituais, mas eu não posso dar a minha opinião. Tá dando para compreender, gente? Tá até falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que fala, ó. Pode até marcar aqui comigo, que eu gosto de cobrar isso em prova, tá, gente? Ó, qual que é o papel de um sociólogo quando ele vai analisar uma sociedade? Seu papel é interpretar, analisar, expor uma situação com todos os recursos científicos e não apresentar seu papel pessoal ou aprovar um gênero de opinião e desaprovar outros. Então, o papel de um sociólogo não é falar se está certo ou se está errado, mas sim analisar aquele contexto que ele foi estudar. Por exemplo, eu estava falando acho que foi com o sétimo ano, acho que a gente viu isso ano passado, de uma tribo indígena que sacrificava como é que é? Quando nasciam gêmeos, não sei, eu acho que era isso. Numa tribo indígena, quando nasciam gêmeos, eles sacrificavam uma das crianças, porque achavam que um era o bem e o outro era o mal. Então, o papel do sociólogo, se ele fosse lá analisar essa tribo, era falar se eles estavam agindo certo ou errado? Não, tá? Era jogar pedra? Não. Era só descrever aquela forma de vida daquele povo, ok? Ok, gente? Dá um ok aí pra mim no chat, vocês estão muito tímidos hoje. Ninguém tem nenhuma dúvida, não? Entenderam? Ô, gente, mas vamos falar a verdade aqui. É lógico, assim, nós não somos sociólogos, né? Mas é muito difícil a gente falar que a gente não vai dar opinião, né? Mas o papel do sociólogo, do cientista, né? Não dar opinião, mas ninguém é neutro, é muito difícil, eu acredito, tá? Mas a função dele é não usar dessa subjetividade para falar de tal situação, mas sim analisar, né, aquilo ali que ele descrever sem influenciar, sem dar os seus pitacos ou as suas opiniões. Agora vamos lá, a linguagem da filosofia. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão aqui nessa linguagem filosófica aqui, sobre a questão da gente entender que nós não somos os detentores da verdade. Gente, isso tá assim, nesse mundo atual, principalmente em questões políticas, assim, tá tão sério, que nós estamos vivendo assim numa polaridade tão grande em que as pessoas elas não estão sabendo ouvir as outras, ouvir a opinião do outro, né? Nós temos a mania de achar que nós somos os detentores da verdade e às vezes brigar por conta disso. Nossa, isso acontece demais. E a filosofia ela vem tratar do seguinte, que nós temos que saber ouvir a opinião do outro e outra coisa que fala aqui que eu acho muito interessante também, e sempre duvidar daquilo que a gente está falando também. Sempre questionar aquilo assim, por exemplo, será que isso que eu acredito, será que isso é 100% concreto? Será que eu não tenho que pesquisar mais? Será que eu não tenho que descobrir mais? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Agora eu quero que outra pessoa leia aqui para mim. Quem que vai ler aqui para mim, outra pessoa? Giovana, você pode ler para nós, fazendo favor? Vou compartilhar aqui. Você lê, Giovana?
Giovana. A Débora. Débora, você lê para mim, fazendo favor? Qual Aí, parágrafo? eu vou puxar aqui, peraí. Pode começar nesse primeiro aqui. É Montaigne e Nietzsche, tá? No campo da filosofia, existem diferentes teorias ou concepções sobre a possibilidade de um conhecimento seguro e verdadeiro. De acordo com o ceticismo presente no pensamento de Montaigne e... Sei que você falou? Nietzsche. Nietzsche, por exemplo, conhecer e interpretar a realidade. E considerando que toda interpretação é subjetiva, há muitas formas de ver o mundo. Os pontos de vista são variados, contudo, cada um deles traz contribuições para a construção de outros olhares. Nessa visão relativista, a verdade da realidade ultrapassa os limites de um olhar, extrapolando inclusive a soma dos olhares, pois os próprios olhares mudam. Assim, o real é sempre mais abrangente do que qualquer expressão possível. Por isso, a busca pela verdade é um processo que nunca termina. Claro. Daqui a pouco eu te pedir para você ler mais um para mim, tá, Débora? Fazendo favor. Vocês já pensaram, gente, que a busca pela verdade ela nunca termina? Por conta do quê? Que a gente, cada dia, está descobrindo uma coisa nova, né? Cada dia, eu estava falando muito nas minhas aulas sobre questão de tecnologia, cada dia é uma tecnologia nova que vai surgindo, é algo novo. Então, a gente nunca chega numa verdade, porque cada dia surgem coisas novas. E eu acho muito interessante, gente, que é igual tá falando aqui no próximo parágrafo, que a gente tem que aprender a duvidar, tá? Do nosso próprio olhar. Sabe por quê? Porque isso é bom. Quando eu acho que eu sou detentora da verdade, a dona, não tem? Aquelas pessoas que acham que são as donas da verdade, elas acham que sabem de tudo, que não precisa aprender mais nada, não são intolerantes. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo tão intolerante, tão difícil, né? Eu tenho visto essa questão política, não vou falar nem de política municipal, não, tá? Então, assim, né, da política atual mesmo, brigaiada por conta de política. Eu tenho a minha posição, né? Outras pessoas possuem posições diferentes, mas eu tenho tentado, assim, levar com muita paz, né? Porque ninguém é dono da verdade, gente. Não existe ninguém perfeito, né? A gente às vezes briga, acaba acontecendo uma briga tão grande por conta de político, por conta de defender pessoas, nem sabe da minha existência, gente. Tá? E olha que eu sou professora de História e Filosofia. Então, eu tô naquela assim, tô preferindo ter paz do que ter razão. Então, eu tenho sempre que me questionar, será que isso que eu acredito, será que é saudável? Será que eu tenho que duvidar disso? Porque quando existe dúvida, eu passo a questionar, eu passo a pesquisar sobre aquilo. Então, essa coisa da gente achar que a nossa verdade que deve predominar, nem sei. Isso não é bom, tá? A tolerância, ela é muito importante. Deixa eu ver aqui. Nessa busca por verdade e sentido, existem muitas linguagens, a da ciência, da poesia, da filosofia, da religião, da arte. Mas será que a verdade estará em alguma dessas visões? Será, gente, que a gente consegue falar que a verdade está em algum desses quesitos aí? Outra coisa também, gente, que a gente não deve discutir, que cada um crê de sua forma, é religião. A religião, cada um acredita naquilo que te faz bem, naquilo que te explica melhor a origem de todas as coisas, que te explica melhor aquilo que você se sente mais confortável. Então, não existe, eu não posso falar que existe algo que é mais verdade ou menos verdade nessas questões, tá? De religião, de política. Então, gente, Débora, você pode ler esse próximo aqui para mim? Seguindo a lógica. Seguindo-se a lógica do ceticismo,
Um dos maiores erros consiste em pretender ser o detentor da verdade. O dogmatismo e o fanatismo têm alimentado a intolerância e os horrores ocorridos ao longo da história da civilização. Ainda hoje, em pleno século XXI, o fanatismo está na base de muitas guerras e mortes. Pode continuar. Cada linguagem é uma forma de tradução do real, e todas elas, por serem insuficientes, são necessárias para conceber a interpretação do real de forma mais abrangente. Termina, Débora, por favor. Dessa forma, muitas vezes é prudente silenciar, contemplar e escutar. Essa atitude fomenta o diálogo, que é fundamental para caminharmos em direção a uma verdade maior que um ponto de vista particular, libertando-nos dos dogmatismos e dos fanatismos, impulsionando-nos para a tolerância e para o respeito aos diferentes olhares e estilos. Obrigada, tá, Débora, pela sua contribuição aqui na leitura. Então, gente, quando a gente está falando de ceticismo, a gente vai estudar mais sobre isso no ano que vem. Mas são as pessoas assim que acreditam em poucas coisas, não acreditam quase em nada, sabe? Que duvidam de tudo. E quando a gente fala aqui dentro da questão do fanatismo, que as pessoas, elas costumam pegar algo e colocar aquilo como uma verdade e tampam os ouvidos para ouvir a opinião do outro, para ouvir o conhecimento do outro, né? Aí isso tudo aí gera intolerância, tanto no campo religioso, no campo político, no futebol, os meninos que gostam do futebol aí. Fala aí para mim quem nunca bateu boca por conta de futebol. Hein, gente? Os meninos aí, tem certeza que já brigaram por conta de futebol. Tô certa ou tô errada? Hã? Tô certa, né? Eu sei. Essa questão de futebol, que não que seu time roubou, que não sei o quê. Até você, Júlia. Então, gente, eu costumo falar assim, que não é que você não possa ter a sua visão religiosa, a sua concepção política, mas você pode até falar aquilo que você acredita, mas você não pode ser intolerante, arrumar confusão por conta dessas coisas. Eu falo mesmo, eu falo com meu marido, que o meu marido é meio enérgico nessas questões políticas. Ele tá tentando, sabe, se controlar. Mas eu falo, para com isso, gente. Não precisa disso, é desnecessário. Se você não gosta do fulano, tá. Não precisa, se você não gosta da posição política, que o presidente, que o governador, que o prefeito, né, da forma que eles estão atuando, você pode expor sua opinião, mas não precisa ficar naquela intriga, naquele fanatismo, naquela intolerância. Eu falei intolerância. Não precisa disso, né? Que isso não é saudável. E é importante sempre se você ouvir a opinião do outro. Mesmo que você não concorde, é importante a gente ouvir, tá? Para que a gente não seja, para que não sejamos taxados de do lado a dona da verdade, o dono da verdade, os detentores da verdade, tá bom? Beleza? Tá? Aí aqui, gente, eu nem vou ler esse pedacinho aqui com vocês, não. O círculo hermenêutico, que problema é esse, tá? Essa partezinha aqui vem falando, gente, que a gente, quando a gente acredita, a gente quer falar de algo, a gente deve utilizar esse círculo hermenêutico, que seria o quê, gente? Sempre você voltar, você ficar em círculo, ou seja, você voltar naquilo que você acredita para você questionar. Quantas vezes, vamos parar para pensar aqui, quantas vezes eu falei assim, isso aqui é assim, assim, assado. Tá, mas quantas vezes a gente já não voltou atrás e mudou de opinião? Gente, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu falo aqui em casa assim, ó, eu defendia isso, isso e isso, mas eu voltei atrás, não defendo mais. Ou eu falei isso e isso aqui, eu tava errada nessa questão. Gente, eu volto atrás tranquilo, não tenho orgulho disso. Vocês já viveram alguma situação assim que vocês tiveram que voltar atrás e
para poder rever os seus conceitos? Quer marcar aqui, ó. Quem teve que voltar atrás, falou assim, não, isso aqui eu errei, isso aqui... Você assume, Júlia? Eu também, Júlia, eu faço isso. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa, até assim, no meu conteúdo mesmo, às vezes eu falei alguma coisa errada, né? Que a gente erra. Eu pego, volto atrás, peço desculpa, ou se a minha opinião, por exemplo, era uma, às vezes muda também, né? A gente pode mudar. Ah, eu gostava disso. Até questão política, eu gostava de tal pessoa, né? Quando eu votei, agora eu não gosto mais. Ou eu agia de tal maneira, agora eu acho errado agir, eu volto atrás. Então, é importante a gente voltar atrás quando a gente precisa, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Presta bastante atenção. Eu vou encerrar aqui o capítulo 6 e eu vou mandar a correção para vocês, tá bom? Vou mandar a correção e já vou começar o próximo para a gente adiantar aqui, para a gente não ficar atrasado, tá bom? Aí manda a correção, mando essa semana para vocês, beleza? Deixa eu só ir lá para o capítulo. Vão abrindo aí, gente, por favor, no capítulo 7, página 41. Que eu vou abrir aqui. Gente, lembrando que a matéria do primeiro teste, do quarto bimestre, vai ser sobre o capítulo 6, tá? Porque é o capítulo que eu tenho mais matéria, que eu trabalhei até então. E aí o próximo já cobre do 7, ok? Aí, gente, todo mundo abriu aí na apostila, fazendo um favor? Capítulo 7. Nós vamos falar agora, o capítulo 7 vai trabalhar do conceito de arte, né? Então, a gente vai trabalhar agora sobre o que é o tipo de arte que predominava nos diferentes períodos históricos. Então, a gente vai começar com a pré-história, depois nós vamos para a antiguidade, Idade Média, moderna, contemporânea. Então, vocês vão ver que as visões artísticas elas vão variar demais. São bem diferentes. Então, vamos começar aqui na página 41. Deixa eu puxar aqui. Eduardo, você pode ler para nós? Pode, Eduardo. Ô, gente, vamos colaborar aqui com a leitura, né? Já não falam nada. Fica só eu falando. Se eu ficar só eu lendo também, né? Fica complicado. Daiane, eu leio. Pode falar aí. Não, sim, Eduardo. É porque eu tô assim, eu tô te alugando, né? Só fica alugando o Eduardo e a Débora. Vamos ajudar aí também, né? Senão tem ponto de participação. É na página 41? Por favor. Quando falamos em arte, o que vem à sua mente? Qual é a sua concepção de arte? Será que ela é cópia ou imitação da natureza? Será a arte criação subjetiva do artista? Uma maneira de criticar e refletir sobre a sociedade? Instrumento de conscientização? Essas e muitas outras questões relacionadas serão abordadas neste capítulo, no qual iremos aprofundar nosso olhar sobre o universo da arte e perceber, por um lado,
que todos nós temos muito mais características de artistas do que imaginamos, pois em qualquer ato da imaginação humana, a arte pode estar presente, assim como a filosofia e a ciência. Em meio às reflexões que serão suscitadas, a história da reflexão filosófica sobre o fenômeno da arte e sua relação com a sociedade e o indivíduo receberão especial atenção. Obrigada, tá, Eduardo? Gente, o que acontece? Antes da gente falar um pouquinho sobre essa arte da pré-história, eu trabalho também, nas minhas aulas de história, estava trabalhando com o nono ano, sobre as músicas, que é um tipo de arte, né, gente? As músicas do período, assim, da ditadura militar e após a ditadura militar. Como que eram os artistas daquela época? Se vocês forem observar, gente, a arte ela vai variar muito de acordo com a época. Então, você pode observar algumas músicas, ler algumas letras de música, e falar assim, nossa, como que essa música falava de coisas diferentes do que a arte atual, as músicas atuais. Não querendo desmerecer, nós temos cantores bons atualmente, mas as músicas mais antigas, não vou falar que tinha música boa, música ruim, não, tinha música ruim também, mas eram letras muito mais inspiradoras. Então, gente, o que eu posso falar de um artista? O artista, ele é carregado de subjetividade? Sim. Do seu gosto? Sim. Mas ele é carregado de um momento histórico, tá? Então, de uma vivência histórica, como eu disse para vocês. Quando eu falo dos artistas da época da ditadura militar, eles escreviam letras de contestação com relação ao momento vivido, né? Aquela ditadura. Então, eram diferentes, assim, o tempo que a pessoa vive, a época, a arte vai variar de acordo com esse período histórico, além da subjetividade, cada um tem um gosto. Se eu perguntar a vocês aí, eu tô falando da música, que é uma arte que a gente tá mais familiarizado, que todo mundo gosta, né? Mas se eu for perguntar estilo musical aí, por exemplo, podem falar aí comigo no chat. Qual o estilo musical que vocês gostam? Fala aí pra mim no chat. Todo mundo falando, todo mundo participando. Ó, o Matheus gosta de rock, quem mais? Sertanejo, gospel, sertanejo, pop, rap. Oi, Nath, você gosta de rap? Maria Eduarda Garcia não sabe. Débora, gospel, pop, músicas internacionais. Ué, gente, só esses aqui que estão na aula? Giovana falou que gosta de sertanejo. Então, gente, ó, vocês podem... a gente observando aqui, a gente falando de música, né? Alguns possuem gostos parecidos, outros totalmente diferentes, né? Então, o momento que a gente vive também, ele influencia muito. Eu lembro que quando eu era mais ou menos assim da idade de vocês, existia muito grupo de, por exemplo, de pagode. Então tinha de todo tipo. Todo tipo que eu digo assim, tinha de todos os nomes, mas todo mundo muito parecido, na verdade. Então, a arte, ela é carregada, seja arte musical, né? Ela é carregada de um período histórico, de um momento. Pagode também? Ô, Giovana, depois você pesquisa, então, os grupos de pagode dos anos 90. Você vai chorar de rir. Você já viu? Eu já comentei com vocês o canal 90, ele mostra esses grupos antigos. Gente, é muito engraçado. Uma hora você procura, Giovana, é muito engraçado o pagode dos anos 90. Aí, minha gente, mas como nós estamos adiantando muito, né? Nós vamos falar agora da arte na pré-história. Vamos lá, então. Então, para a gente começar aqui, a arte é um produto direto. A arte é um produto direto da capacidade humana de trabalhar, ou seja, de modificar e transformar o mundo material que está ao seu redor. Então, por exemplo,
o que seria essa transformação? Eu posso pegar, gente, algo da natureza e transformar aquilo ali em arte. Então, eu posso pegar uma madeira, fazer uma escultura, né? Posso pegar o barro, fazer uma escultura, o ouro, fazer uma joia, né? Então, gente, eu preciso de ter um conhecimento para utilizar daquele material e fazer algo ficar bonito, né? Mas a arte, as coisas que a gente precisa de fazer arte, elas estão, gente, à nossa disposição, tá? Na própria natureza. E uma coisa interessante, gente, eu tava vendo. Eu não vou lembrar o canal. Eu tava vendo o meu marido que me mostrou. São duas pessoas que estavam fazendo. Eles estavam construindo uma casa com piscina, com elementos da natureza. Digo assim, com tudo da natureza mesmo, sem ter nada comprado, nada modificado. Vocês já viram esse vídeo? Pessoas que constroem casas com todos os elementos ali que estão dispostos na natureza. Deixa eu ver se alguém... Eu fiquei passada com aquilo. Você já viu, né, Débora? Depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês. O cara fez uma piscina, né? Eram 2 homens. Fizeram uma piscina, uma casa de 2 andares. Eu fiquei, assim, maravilhada com aquilo. Gente, tudo com coisas da natureza mesmo, elementos da natureza, sem ter nada comprado em loja, nada. Então, por que eu tô falando disso? Porque o ser humano, ele a partir de elementos que tem na natureza, ele consegue fazer arte. Quando você olha aquela construção, né, gente, que eles fizeram, é uma arte, né? É um trabalho de engenharia ali. Então, continuando aqui, a partir, gente, da produção material humana, né? A partir dessa transformação, a partir desse material que o ser humano utiliza para transformar, para fazer, ele está demonstrando a sua existência em um determinado período, certo? Então, esses elementos artísticos, eles são carregados de ideias, de emoções, de sensações, né? Então, a gente vai ver que lá na pré-história, os elementos que eram construídos, igual a gente vai ver que essa escultura, as pinturas rupestres, elas eram carregadas de um momento, de um período histórico, de um momento que aquele povo vivia, tá? Então, a arte, ela é carregada disso aí, ó, do momento histórico que você está vivendo, certo? Então, vocês podem marcar aqui, fazendo favor, ó. Ó, deixa eu só colocar aqui. Então, a produção material humana é, portanto, o registro do modo como os indivíduos concebem a sua existência em um determinado período. É o resultado concreto da expressão de ideias, sentimentos e sensações. Não por acaso, a produção da arte e de outros bens materiais serviu como uma forma de comunicação entre os indivíduos, justamente por carregar em sua materialidade aspectos do universo abstrato humano. Então, quando a gente fala do universo abstrato humano, é a partir da criação do ser humano, certo? Aí, gente, nós vamos tratar de 2 períodos aqui. Do período paleolítico, né? Que também foi denominado do período da pedra lascada, e o período neolítico, também denominado período da pedra polida. No período paleolítico, gente, os homens eles viviam em cavernas, vocês já estudaram isso em história, e a arte predominante daquela época era a arte rupestre. Eram as pinturas feitas dentro das paredes das cavernas. E o que retratavam essas pinturas? O cotidiano desse pessoal. Então, eles desenhavam assim, faziam desenhos de coisas que eles faziam no dia a dia, uma caçada. Gente, eles retratavam os rituais, eles faziam, retratavam o próprio dia a dia deles mesmos, certo? E aqui vem falar nesse próximo parágrafo aqui, ó,
As pinturas rupestres guardavam uma relação direta com a existência dos indivíduos, uma vez que representavam, por exemplo, as caçadas e vários indícios dos rituais que costumavam realizar. No entanto, a arte rupestre não era a única expressão simbólica do período. Pode até marcar aqui, ó. Os indivíduos do Paleolítico também faziam esculturas a partir de ossos, madeiras, pedras, metais. A maior parte dessas esculturas eram representações de figuras femininas, em referência aos ideais de beleza e fertilidade. Então, gente, aqui tem uma escultura, tá? Relacionada a... Foi chamada, né? Vênus de Junderlof, eu acho que fala assim. Então, foi uma escultura também do Paleolítico. Então, o Paleolítico também tinha arte. Continuando aqui, agora já no Neolítico, gente, que os indivíduos deixaram de ser nômades porque eles aprenderam a plantar, né? Segundo reza a lenda aí, as mulheres que aprenderam a técnica do plantio. Então, gente, aí o conceito artístico também vai mudando, né? Assim como o modo de vida. Então, no Neolítico é que eles deixam de ser nômades, uma vez que aprenderam a plantar, passaram a se fixar. E nesse processo, o universo social e simbólico dos seres humanos se expande. Então, pode marcar aqui também, tá? Fazendo favor. Vai ser até aqui que a aula está acabando. É durante o Neolítico que são formados vínculos sociais que tornam os indivíduos mais interdependentes. Então, gente, no período já neolítico, eles já criam assim, relações de trabalho, já se organizam melhor, já fixaram numa região. Gente, vocês podem marcar para mim na próxima página 43, que é onde que nós vamos continuar na próxima aula, tá bom? A página 43 vai ser a continuação da nossa aula sobre arte. E nós vamos falar lá da Grécia Antiga também, na próxima aula. O belo em Platão. Será que o Platão achava que era artístico, que era bonito? Aí nós vamos estudar na próxima aula.